Aula de número 103, a carta aos Hebreus. E essa carta é uma mensagem a uma comunidade perseguida. Esse é o motivo da carta. Quando nós entendemos o motivo de uma carta, nós entendemos melhor a sua mensagem. Eu não pretendo aqui nessa aula me dedicar a explicar o que o autor de Hebreus está ensinando. Ele ensina, em resumo, ele ensina Jesus como sendo superior a tudo, superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos levitas, superior aos sacerdotes. Ele é o supremo, sumo sacerdote, ele é acima de tudo e de todos. Então, por causa disso, por quem Jesus é, vale a pena dedicarmos completamente nossa vida para ele. É isso que ele está escrevendo. Mas uma mensagem dessa para nós que estamos confortáveis hoje, talvez você esteja me ouvindo na sua casa, alguns estarão ouvindo essa aula se dirigindo para o seu trabalho, talvez dentro do seu carro, quem sabe caminhando, fazendo uma caminhada com seus fones de ouvido, numa academia. Enfim, nós estamos de modo confortável ouvindo essa mensagem. Para aqueles irmãos não era assim. Essa é uma mensagem a uma comunidade perseguida. E isso trazia um sentido muito mais profundo e forte para aqueles irmãos. Mas eu quero me dedicar hoje a examinar um pouquinho essa comunidade, para quem essa carta foi escrita. Aí nós vamos entender melhor aqueles irmãos, o coração deles e como nós deveríamos reagir também se caso fosse para nós aqui um caso de perseguição também. Vamos lá. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é. Se discute isso ao longo de toda a história da igreja. A igreja, a parte oriental da igreja, muitos anos, lá no início da Idade Média, entendia que era Paulo o autor. A igreja ocidental, ela demorou muitos anos para entender e achar e sequer conjecturar que fosse Paulo o autor. Mas é muito provável, se nós olharmos bem claro assim para o texto, nós vamos compreender melhor a situação dos irmãos, o endereço da carta, e por causa disso nós entendemos um pouquinho melhor quem era esse autor. Nós não vamos saber quem é o autor porque o texto não fala, e ao longo de toda a história da igreja não se cita quem é o autor. Existem sugestões de ter sido talvez Apolo ou algum outro. Na verdade, hoje, por um bom tempo eu mesmo acreditei que fosse Apolo o autor da carta aos Hebreus, pelo fato de dizer que ele era muito eloquente e conhecedor principalmente das questões do judaísmo. Mas eu acredito principalmente que seja algum irmão, discípulo de discípulo, porque afinal de contas ele mesmo narra que ele não teve contato direto com Jesus, ele aprendeu o evangelho através de outra pessoa. Então, Paulo não é porque não tem o estilo dele. Paulo normalmente coloca logo de cara o nome dele no início das cartas, e também a temática aqui da carta, tratando muito das questões sacerdotais e dos rituais, não é muito a linguagem de Paulo e não é a temática de Paulo. O autor ele ouviu de Jesus e do evangelho por meio de pessoas que conviveram com Jesus. Isso está ali em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, quando diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Note aqui que o texto aí no final mostra que ela foi anunciada pelo Senhor e foi a nós confirmada, alguém citou para nós, ou seja, por quem ouviu. Então, agora, a comunidade para quem ele dirigiu essa carta, e até o próprio autor, eles ouviram essa mensagem do Evangelho a partir de pessoas que andaram com Jesus. É aí que a gente conclui, por exemplo, que quando esse texto foi escrito, é muito provável que todas aquelas pessoas que haviam sido testemunhas oculares, nós citamos muito essa palavra, né? Testemunhas oculares nas aulas passadas, é muito provável que todas elas já tinham morrido. Então, essa carta aqui, ela faz parte da segunda ou da terceira geração da igreja. Alguns situam essa carta entre os anos 80 e os anos 90
lá do primeiro século. Então, seria aqui a segunda geração da igreja, quase já a terceira geração da igreja. Quanto à carta em si, nós costumamos chamá-la de carta aos Hebreus. E eu vou continuar chamando assim a carta aos Hebreus, porque eu quero respeitar essa nomenclatura que veio com a tradição. Mas é muito provável que nem ela seja uma carta, se nós analisarmos, e também que nem seja aos Hebreus. Mas vamos chamá-la de carta aos Hebreus, porque é assim que está no título das nossas Bíblias, e nós vamos respeitar essa nomenclatura. Mas em nenhum momento dessa carta ela é direcionada aos Hebreus. O caso é que tanto a linguagem, por falar muito de práticas judaicas, é claro que as pessoas a quem se dirigia essa carta eram pessoas muito acostumadas com a linguagem judaica e principalmente com a Torá, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É muito provável que essa comunidade a quem se dirigiu essa carta fosse uma comunidade ali na Ásia Menor, mas uma comunidade formada de provavelmente judeus convertidos, aqueles que nós chamamos de judeus helenistas, né? Até porque uma das provas de que isso não era uma carta diretamente aos hebreus, porque se fosse uma carta diretamente aos hebreus, lá o povo da Judéia, era muito provável que ela teria sido escrita em hebraico, né, ou em aramaico, no caso, e as citações do Antigo Testamento teriam que ter vindo da Bíblia hebraica. No entanto, as citações que nós temos aqui do Antigo Testamento, elas são todas da Septuaginta, que vocês já estudaram isso comigo aqui. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, que tem algumas divergências do texto hebraico. Mas é esse o texto que é usado pelos primeiros cristãos, inclusive aqui nessa carta aos Hebreus, que cita muitos textos bíblicos do Antigo Testamento. Uma outra coisa também que nós vemos é que o formato desse livro não é um formato de carta, não é? Ele é um formato de uma pregação, ou seja, como a gente chama, uma homília. Era uma pregação a ser lida para a igreja. Alguns autores que eu pesquisei, todos consideram isso que é uma pregação dessa maneira. Na Bíblia de Jerusalém tem um comentário que talvez fosse duas mensagens, né? Duas pregações enviadas a essa igreja que foram juntadas como sendo uma só, mas dá para entender claramente que ela é uma pregação para aqueles irmãos. Agora, devido ao apêndice, que é o capítulo 13, que alguns acham que era um bilhete que foi anexado, mas eu acho que é apenas um apêndice da própria carta, e ele tendo esse formato de carta, porque ele fala de mandar lembrança, orar pela volta dele àquela cidade, cita de Timóteo, que estava preso, que foi solto. Então, por causa desse apêndice, todo o texto é chamado de carta, porque ali no final realmente tem esse formato de carta. Então temos aqui a carta aos Hebreus, mas um pouquinho mais explicado o porquê que ela leva essa característica. Essa carta, ela pode ter sido escrita de alguma província da Itália, porque em Hebreus capítulo 13, 24, diz assim: os da Itália enviam saudações. Ok, grava bem isso, os da Itália. Presta bem atenção numa coisa aqui, o texto não está dizendo que ele estava na Itália e que o povo lá da Itália estava mandando saudações. Ele apenas disse, os da Itália mandam saudações. Pode ser que este autor não estivesse na Itália, mas que havia ali italianos ao seu lado, né? Ou seja, o que pode ter acontecido é pelo seguinte: é muito provável que essa carta ela pode ter sido enviada, por exemplo, de Éfeso, para alguma dessas cidades ali que tinha já forte influência, né, das comunidades joaninas, tanto que algumas partes dos textos lembram os escritos das comunidades joaninas, e claramente aqui é de herança paulina, nesse caso, mas nós não temos nenhum relato histórico de nenhum dos pais da igreja, nenhum, que diz que Timóteo foi preso em Roma. Timóteo era líder na igreja de Éfeso. Então, ao narrar mais adiante no texto que Timóteo estava preso, mas foi solto,
e isso dentro de um aspecto de perseguição, é muito provável que seja mesmo aquela perseguição que ocorreu bastante ali na Ásia Menor. Roma, nesse tempo, não estava em perseguição. A perseguição em Roma foi nos anos 60, especificamente entre 64 a 67, e depois com a Revolução que teve na Judéia, de 67 até 73, teve um aperto muito grande em Roma, mas não era proibido. Já na Ásia Menor, nós tivemos muitas perseguições, como vocês já estudaram aqui comigo em aulas passadas. Principalmente, acho que da primeira carta de Pedro, se não me engano, eu estudei bastante aqui com vocês, narrando coisas, inclusive de líderes romanos, contando sobre a perseguição que se realizava naquele período ali. Então aqui nós já vamos um pouquinho mais para o final, para o meio da década de 90, que tinha bastante perseguição naquela região. Timóteo era líder em Éfeso. Se estavam prendendo os líderes e vários irmãos estavam na cadeia por causa do evangelho, era claro que Timóteo seria avisado para isso. Então, a expressão os da Itália poderia ser a mesma coisa de que os irmãos que são da Itália, né, referindo-se a irmãos italianos que estavam ali com ele, que talvez eram conhecidos dessa comunidade, né? Então, a carta foi endereçada a uma comunidade que estava sendo fortemente perseguida, com irmãos sendo lançados na prisão por causa da sua fé. E outras coisas que nós vamos ver aqui no texto é que boa parte da igreja, por causa disso, começou a se ausentar, até mesmo alguns se desanimando, alguns se desviando da fé e alguns se ausentando da própria comunhão da igreja, com medo de ser também perseguidos, porque a igreja passava por perseguição nesse tempo. Então você percebe o cenário agora aqui? Vamos recapitular aqui o cenário. Uma igreja na Ásia Menor entenda-se aquele lugar para onde foi escrito, por exemplo, as 7 cartas do Apocalipse, onde teve as ministrações ali de João e aquelas igrejas joaninas, a comunidade do discípulo amado, onde Paulo fundou várias igrejas, como a própria de Éfeso, ou indiretamente, né, que não foi diretamente Paulo, foi Epáfras, a de Colossos, talvez Laodiceia, talvez Filemão morasse em Hierápolis, que são todas cidades ali daquela região. Então, em muitos lugares ali, estava tendo essa forte perseguição. E então, um irmão de uma dessas igrejas está agora em Éfeso, talvez exatamente liderando a igreja em substituição a Timóteo, que estava preso ali em Éfeso mesmo. Esse irmão resolve escrever uma carta para consolar esses irmãos desta pequena, talvez não sei, igreja que estava sendo fortemente perseguida numa das cidades que nós desconhecemos o nome. E então, esses irmãos, olha o que eles passavam. Alguns já não se reuniam mais com a igreja, com medo de serem identificados como um daqueles que pudessem ser caracterizados como cristãos e por causa disso seriam perseguidos, não é? Alguns estavam voltando para o judaísmo, dá a entender isso também, por isso que ele argumenta muito nas questões judaicas, porque o judaísmo não era proibido, mas o cristianismo estava sendo proibido. Então, eles estavam voltando para as comunidades judaicas, alguns com medo da expulsão das sinagogas e da perseguição e das denúncias, já não se reuniam mais com a igreja. Outros estavam de fato se desviando da fé e alguns desanimados e sofrendo. Alguns, por exemplo, estavam até achando que as orações deles não estavam sendo ouvidas. Então essa carta é uma exortação. Exortação é alguma coisa para trazer para perto o coração do povo. Mostrar para eles que vale a pena perseverar mesmo no meio da perseguição. Em outras palavras, gente, mesmo que esteja dando tudo errado, nossa vida aqui é passageira e o que nos importa é a vida eterna e a pátria celestial, que é para onde nós vamos. Essa é a mensagem que esses irmãos pregam aqui nessa carta chamada Carta aos Hebreus. É muito provável que essa comunidade tinha ali recebido esse irmão, né, para cuidar da igreja, esse irmão que nós não sabemos o nome, o autor, para cuidar da igreja enquanto Timóteo não estava ali. Em Hebreus capítulo 13, versículo 19, diz assim: eu peço a vocês, de modo todo especial,
que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. É interessante que ele pedia então para a igreja, ora por mim para que eu consiga voltar ali com vocês. Inclusive ele diz o momento que ele gostaria de voltar para estar com aqueles irmãos. Está em Hebreus 13, 23, ele diz assim: quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Está aí. Ele queria levar Timóteo junto e fazer uma visita à igreja para fortalecer aquela igreja também. Afinal de contas, Timóteo agora era um nomão, né, no meio da igreja, porque Timóteo era o filho de Paulo, né, o discípulo de Paulo. Inclusive, esse texto serve como argumentação para mostrar que não foi Paulo, né, que escreveu, porque Paulo não chama Timóteo de irmão, né? Paulo sempre chama Timóteo de filho, né? Então aqui mostra o irmão Timóteo como uma grande honra a esse tal de Timóteo, que era um dos mais antigos agora na igreja. Nós vamos ver aqui agora os conselhos que são dados a uma comunidade perseguida. E o conselho é: não percam a esperança. A partir daqui, na nossa aula, eu vou ler muitos textos, então você acompanha a leitura dos textos aqui comigo. Eu fiz questão de recortar apenas os textos que se referem a esse consolo à igreja perseguida. Como eu disse, eu não estou entrando no ensino da carta aos Hebreus, que é um ensino sobre a superioridade de Jesus e como vale a pena você, por Jesus ser tão maravilhoso e tão importante para nós, que vale a pena pagar qualquer preço por ele. Mas aqui eu quero mostrar o conselho e o consolo que essa carta traz àqueles irmãos, para dizer para eles: não percam a esperança de vocês. Hebreus 10, versículo 32 ao 39 diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Deixa-me só citar aqui para vocês um detalhe aqui do texto. Nota que ele está falando lá dos primeiros dias dessa igreja. Isso aconteceu lá na época de Paulo. Quando Paulo esteve nessa região, gente, quanta coisa aconteceu lá. Vocês se lembram do tumulto em Éfeso? Que espancaram irmãos ali que andavam com Paulo? Outras coisas que não estão relatadas no livro de Atos devem ter acontecido. Não deve ter sido somente aquilo. Muitas outras situações. Outros lugares ali também, das redondezas ali, você vê uma perseguição muito forte sobre a igreja. Paulo sendo apedrejado, Paulo sendo tocado de lugares, gente querendo matar. Então, esses irmãos passaram por isso e eles foram solidários com os irmãos que sofreram isso no lugar de muitos, né? Que às vezes pegavam somente os líderes daquelas novas comunidades, batiam neles para depois devolvê-los para as comunidades. Vamos continuar aqui a leitura. Diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente, aqui é no tempo presente, alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aquele texto entre aspas é o texto em que ele cita a carta de Abacuque. Então, a leitura desse texto nos leva a entender que essa comunidade ela vivia num momento de perseguição e de sofrimento. Alguns irmãos começaram a abandonar até mesmo a comunhão da igreja. De alguma forma, eles queriam evitar que o seu nome fosse colocado junto com esse grupo de cristãos. Eles eram cristãos, mas não queriam se declarar publicamente cristãos. Então, nem mesmo a reunir com a igreja eles estavam fazendo mais.
Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É interessante que na própria teologia deste irmão, como era característico de muitos irmãos em diversos períodos da igreja no Novo Testamento, eles acreditavam que eles estavam perto do dia já da volta de Jesus. Talvez por causa da perseguição e de tudo que estava acontecendo, talvez eles entendessem Jesus está voltando rapidinho, então o que vem vai vir e vai vir rapidinho, então vale a pena nós perseverarmos para não perdermos isso que Deus prometeu para nós. Mas agora é interessante que ele chama a atenção de não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. É interessante notar que o fato de que algumas pessoas se afastam da comunhão da igreja, aos poucos eles começam a esfriar ou mudar alguns conceitos no seu interior. Saio aqui agora do texto para falar diretamente aqui para nós. Não é o nosso caso perseguição. Agora, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Um grupo de irmãos, numa determinada época, de alguns anos atrás, eu estou tentando aqui lembrar que época que foi isso, eu não lembro se foi na década de 50, 60 ou 70, é mais provável que tenha sido bem no início da década de 70 ou final de 60. Eu não tenho essa data muito certa. Um grupo de irmãos resolveu se dedicar a evangelizar dentro da chamada cortina de ferro, onde o evangelho era proibido. Um irmão conhecido como Irmão André, esse era o nome dado a ele é o fundador daquela missão chamada Portas Abertas, onde eles buscam apenas países onde a igreja é perseguida. Este irmão, ele conta acerca de um outro irmão. Houve um irmão que um dos missionários que foi pego evangelizando e por causa disso ele foi preso, sofreu até mesmo tortura nas cadeias por causa da proibição do evangelho naqueles lugares. E quando ele voltou, e ele morava nos Estados Unidos da América, quando ele foi liberto e voltou para os Estados Unidos, ele contou o seguinte, ele falou: eu fui mais tentado a me afastar do evangelho nos Estados Unidos da América, por causa da facilidade que tinha, que não havia pressão nenhuma, e do tanto de distração e lazer e tudo mais que tinha, do que nos períodos em que eu estive lá debaixo da cortina de ferro, recebendo, até mesmo no período que eu recebi tortura, ou no período em que eu ainda estava solto, mas que era proibido ali se declarar publicamente como cristão. Ele falou: eu fui mais tentado a me afastar do evangelho diante das facilidades que eu encontrei na América do que das proibições que eu sofria nos países onde o evangelho era proibido. Que isso sirva de alerta para nós, porque alguns de vocês, talvez, pelas facilidades de internet, por exemplo, se afastam da comunhão da igreja, do tipo, domingo, eu estou cansado hoje, vou ficar em casa, está chovendo, está frio, está muito sol, vou dormir até mais tarde, aí chega tarde, não vou no culto da noite porque eu estou cansado, ou porque deu uma preguiça, assisto pela internet. Não é para isso que nós estamos colocando na internet. Nós estamos colocando na internet pela facilidade de alcançar pessoas que não podem de fato estar nas reuniões. Porque o texto aqui nos diz, coloca para mim de novo Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Nota isso, segundo o costume de alguns. Ou seja, começou a ter uma prática no meio da igreja de simplesmente não reunir. E ele mostra que não pode deixar de reunir como igreja. É importante você estar nas reuniões presenciais da igreja. Aqui é uma aula virtual, e a ideia dela, aliás, isso aqui foi criado durante a pandemia. Mas o importante da igreja não é só encher a cabeça de ensino e aprendizado. Isso aqui é uma ferramenta para você estudar a Bíblia sozinho. É para isso, para a sua edificação pessoal. Mas aqui não tem como a gente trazer para você comunhão. Por mais que a gente converse aí no chat, no bate-papo, não é comunhão isso, gente. Comunhão é abraço, é estar junto com o irmão, é chegar mais cedo para conversar com o irmão, é ouvir problemas dos nossos irmãos, orar uns pelos outros,
Comunhão é a gente estar junto, é tocar, é ver gente. Nós precisamos deste lado da vida da igreja, senão nós nos esfriamos no Evangelho. É o que ele mostra aqui. Vamos encorajar uns aos outros, vamos exortar uns aos outros. Se você conhece algum irmão que já faz tempo que você não vê numa reunião da igreja, dá um alôzinho para ele, nem que seja uma mensagenzinha pela internet, manda um recadozinho falando: meu irmão, quero te ver, quero te dar um abraço, quero estar junto com você. Vamos combinar a gente tomar um café juntos aqui no meio dos irmãos aqui na igreja, para a gente se ver, para bater papo, para ter um pouco de comunhão, ter algo em comum e comunicação aqui entre nós. Teve alguma coisa aqui nessa igreja que deixou essa comunidade um pouco mais lenta. Ela ficou um pouco mais lerda e ela foi enfraquecida no ensino. E aí o autor percebe que eles estavam precisando revisar os fundamentos do Evangelho, porque já era tempo deles serem maduros em algumas coisas, e ele percebeu que pelo ensino tinha que revisar tudo de novo. É interessante notar como isso parece refletir um pouquinho o nível que está a igreja nos nossos dias. Como já disse alguém, a igreja no Brasil cresceu muito, ela tem 70 quilômetros de extensão e 7 centímetros de profundidade. Porque algumas pessoas, nem mesmo o batismo, eles conseguem explicar a sua convicção. Inclusive alguns cristãos dizendo: eu acho que eu não preciso me batizar. Quer dizer, ele já se julga superior até ao próprio Jesus, que ensina que quem crer e for batizado será salvo. Quem ensinou isso foi Jesus. Isso não é invenção da história do cristianismo, está na base, na raiz do cristianismo. Se batismo não fosse importante, Jesus não ordenaria. Se batismo não fosse importante, não teria sido a primeira coisa que os apóstolos mostravam como sendo necessário: o arrependimento, a fé e o batismo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, diz assim: quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É interessante notar que ele mostra, porque um outro problema que estava havendo no meio da igreja era que alguns deles estavam inclusive voltando ao judaísmo, porque falsos mestres estavam aparecendo lá e mostrando para eles que o caminho era voltar na prática da lei. Em alguns momentos da carta que ele vai claramente contra isso, o pessoal já proibindo alguns tipos de alimentos que não pode comer. Olha, não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tudo práticas da lei que tinham sido abolidas claramente no cristianismo, o povo estava voltando atrás. E ele disse aqui que eles já deveriam ser adultos, porque o adulto sabe discernir tanto o bem quanto o mal. De novo aqui trazendo para nós. Está na hora, meu irmão, de você saber discernir o que é claramente um ensino da palavra de Deus ou claramente uma invenção humana. Tem muita coisa por aí no meio da igreja que é linguagem de coaching e não tem nada a ver com o evangelho. Tem muita coisa aí no meio da igreja que é apenas mensagem de autoajuda, mas não é claramente uma mensagem do evangelho. Eu nem acho que autoajuda é algo ruim, porque eu acho que pode ajudar mesmo algumas pessoas a encaminhar, mas assim, o que é o evangelho em si? O que é a palavra de Deus em si? O que aprendemos da palavra de Deus ali? É isso que precisamos entender. Às vezes precisamos entender um detalhe da palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, ou como fazemos aqui, um livro da palavra de Deus. É necessário mais ensino da palavra de Deus. Tem gente se confundindo por aí, com mensagens apocalípticas ainda, a gente ainda se confundindo com essas coisas, com aquelas histórias que contaram aí, principalmente nas décadas de 70, né, e 80, décadas passadas, quando se falava tanto aí de ensinos que não encontram base nas escrituras sagradas. É um versículo pisado aqui, outro pensado acolá, jogando medo sobre as pessoas. Meu irmão, você precisa crescer e ser maduro na palavra de Deus.
Estude as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras, conheça o caráter de Jesus e cheque tudo pelo original. O original é Jesus. Quando você conhece bem a matriz original, você não se distrai com essas coisinhas que aparecem por aí. Continuando aqui. A perseguição, ela trouxe um desgaste para a igreja e o serviço a Deus e aos irmãos estava pesado. E as orações pareciam sem resposta. Imagina você está orando para Deus, assim, começa a vir aquela perseguição. Vamos supor que uma mulher naquele tempo, uma mulher daquele tempo, é muito parecido com as mulheres aqui no terceiro mundo, mas naquele tempo isso era o que havia, não é? O marido dela está preso por causa do evangelho. O sustento da casa só vinha pelo marido. Então ela está sem sustento, o marido preso, de repente filho também está preso por causa do evangelho. E aí ela começa a orar para Deus libertar o marido, e isso não acontece, vai se prolongando. Aí ela começa a ver que aquelas pessoas que oravam por ela como líderes da igreja também estão sendo presas. Ela fala, meu Deus do céu, nem eles foram presos disso. Então as pessoas falam assim, minha oração não está saindo do teto. Hebreus 12:12 diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Note aqui, os joelhos vacilantes, aqui está falando exatamente, mãos enfraquecidas, não aguento mais levantar minhas mãos para o céu, porque parece que Deus não responde. Meus joelhos não aguentam mais o meu peso de oração que eu estou tendo. Era essa a situação dos nossos irmãos ali. Vamos ampliar um pouquinho mais essa perseguição que eles sofreram, pensando aqui trechos de texto, alguns até que nós já lemos, mas agora pensados nós conseguimos ampliá-los um pouco mais. Muitos irmãos perderam suas propriedades e alguns outros foram para a prisão. Hebreus 10, versículo 34 diz assim, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Note, alguns deles, os bens que tinham eram confiscados. Esse povo estava não só perdendo o trabalho, mas algumas vezes perdendo a sua própria casa. É provável que alguns deles fossem estrangeiros. Estrangeiros eram muito maltratados dentro do Império Romano. Não tinham direito a um monte de coisas. Então, como o evangelho atingiu muito, principalmente a classe pobre, esses aqui estavam sofrendo muito com isso. Isso me faz lembrar algo. Eu estava estudando algo da história, estou abrindo um parênteses aqui, eu estava estudando algo da história do Brasil e eu recomendo que se você assim puder, se você tiver essa curiosidade que eu tenho, eu te recomendo você estudar. Pode colocar a palavra guerra, não é bem uma guerra, mas é assim que na história aparece para nós, tá? 3 guerras aqui no Brasil. A Guerra dos Canudos, a Guerra do Contestado e a Guerra do Caldeirão, assim chamado, né? O Caldeirão de Santa Cruz, se não me engano. Principalmente a Guerra do Contestado, é chamado Guerra do Contestado porque havia uma... vou tentar te explicar isso melhor. Havia um território de Santa Catarina que estava sendo contestado pelo Paraná, aquela parte oeste do mapa de Santa Catarina. Imagina o mapa de Santa Catarina, divide ele quase que no meio, a parte oeste toda era contestada como sendo pelo Paraná. O Paraná queria ser o dono daquelas terras e Santa Catarina contestando de que aquelas terras deveriam ser suas. Então aquela terra estava quase que uma terra de ninguém. Só que bem ali naquela divisa havia ali pessoas que viviam naquelas regiões porque muitos anos antes o próprio governo tinha doado aquelas terras para poceiros, para que essas pessoas pudessem viver e cuidar das suas terras e lavouras, né? Voltando um pouquinho na história, na época de Dom Pedro II,
ele abriu muito para estrangeiros virem para o Brasil e ele deu terras para esses estrangeiros aqui no Brasil, principalmente ali ao sul do país. É por isso que você tem muitas comunidades de gente que veio da Suíça, gente que veio da Itália, da Alemanha, que ficaram nessas regiões, porque o Brasil estava com terras muito grandes e o medo de perder essas terras exatamente por invasões de países vizinhos. Então, como nós já tínhamos perdido, nós perdemos o Uruguai, por exemplo, né? O Uruguai antigamente fazia parte do Brasil, né? E assim por diante, né? Eles queriam colonizar essas regiões. E colonizou com gente pobre, estrangeiro, imigrante, que chegou lá para cuidar de lavoura, né? Não havia nem comércio muito forte naquelas regiões. Acontece que o governo brasileiro, depois, na época da República, desprezando tudo que foi feito anteriormente, doou uma porção enorme de terras para uma companhia de uma ferrovia norte-americana. Um ricaço norte-americano, força do capitalismo norte-americano, eles iam construir uma ferrovia que ele ia ligar aqui desde Sorocaba, né, São Paulo, até o Rio Grande do Sul, só que indo pelo meio, não ali pela lateral como a gente vai de carro, né, pela BR-116, não é por ali, mas pelo meio desses estados. Se você conhece ali o mapa do Brasil, os estados do Paraná, de Santa Catarina e chegando até o Rio Grande do Sul, ali pelo meio dos estados. E nessa ferrovia, como pagamento, o que eles deram? 15 quilômetros ao lado direito e 15 quilômetros ao lado esquerdo de toda a ferrovia poderia ser explorado por essa companhia. Imagina quanto de terra. Agora, e o povo que lá morava? Esse povo simplesmente, o governo não estava nem aí com eles, mandou todo mundo sair, essa empresa foi chegando, tomando conta das terras, o povo sem saber o que fazer. Construíram rapidamente uma ferrovia, se eu falei rodovia eu errei, mas é ferrovia. E quando construíram a ferrovia, que ferrovia não é tão difícil assim de se construir, né? Dá para você imaginar, trilhos de trem, que não é uma coisa tão difícil. Empregou muitos ali da região e quando acabou de construir a ferrovia, um bando desempregado. Então um monte de gente desempregada, um monte de gente agora sem suas terras, reuniram todos e tinha uma pessoa, um católico, que ele até era muito do povo e tinha feito assim, voto de pobreza, vivia para o povo, tinha estudado plantas e começou a fazer curas medicinais ali na região. Ele era uma espécie de um curandeiro, criou uma farmácia popular, organizou esse povo, juntou esse povo numa fazenda onde um grande coronel tinha a esposa que havia sido curado. Ele chamava-se José Maria, vou chamá-lo de irmão, esse irmão. E naquele terreno todo que havia ainda lá daquele coronel, ele juntou esse povo e fizeram ali uma grande comunidade. E aquele povo ali vivendo bem e repartindo o que tinham, tudo mais, o que aconteceu? Quiseram tomar posse daquelas terras ali também. Aí eles se armaram, teve luta, teve guerra, enfim, perderam terra. Foram pressionados a sair da região, o governo brasileiro envia para lá mais de 7 mil homens para matar todo mundo, para bater em todo mundo, e daí por diante a história prossegue. Você vai ver isso nesses 3 lugares: Canudos, que é um massacre, Caldeirão de Santa Cruz, que é lá no Ceará, vale a pena você ler sobre isso também, é um outro massacre brasileiro que não aparece muito nos livros de história. Eu nunca estudei nada disso na escola, porque eu estudei na época do militarismo, e o militarismo esconde essas coisas do povo, e o do contestado. Vale a pena você estudar. Por que eu citei isso? Porque esses irmãos aqui, lá na Ásia Menor, estavam sofrendo a mesma coisa. A força do Império Romano, que não queria saber de briga, era a Pax Romana, só que colocada a força com a força do seu exército. Um bando de gente pobre e miserável, gente nova, gente que era estrangeiro, e alguém fala, a religião deles está causando tumulto aqui, então prende esse pessoal e bota na cadeia. Ah, mas eles fazem reuniões nas casas, então nós vamos tomar a casa deles porque fez reunião. E assim por diante. Era isso que os nossos irmãos lá também estavam sofrendo. E diz aqui o texto que eles aceitavam alegremente o confisco dos seus próprios bens
porque eles entendiam que eles tinham bens superiores e permanentes, ou seja, a pátria celestial. É lindo de ver isso, como esses irmãos resistiram àquela provação toda. Outros irmãos foram submetidos a insultos e vergonha pública, isso está em Hebreus 10, 33, diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários para os que assim foram tratados. Alguns irmãos, eles haviam sido ridicularizados e publicamente feito deles até um espetáculo humilhante em cima deles, né? Como nós lemos agora há pouco aqui. Olha só esse texto de Hebreus 13, 13. Portanto, saiamos até ele, até Jesus, né? Fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Nesse texto de Hebreus 13, ele vai contando que Jesus, que os sacrifícios que eram feitos lá no tabernáculo, era feito ali o sacrifício, mas o corpo do animal era levado para fora, né, do acampamento. Então ele diz que Jesus, da mesma maneira que era o Cordeiro de Deus, foi morto fora da cidade, fora do acampamento. Então ele diz assim: vamos sair atrás de Jesus, para fora do acampamento. É lá que nós temos que ir, porque e suportar a desonra que ele suportou. Isso aqui era uma alusão à desonra que os irmãos estavam passando, a desonra de que publicamente eram levados talvez em praça pública, zombados, alguns tirados das suas casas assim na frente de todo mundo, expulsos da cidade. E a Bíblia nos mostra, vamos assim nos solidarizar com os irmãos que são tratados dessa maneira também. O fato é que agora, é interessante aqui, ser cristão nessa região e nesse período histórico era algo humilhante e vergonhoso. A comunidade ali, ela não tinha um status diante da sociedade como algo bom e que todo mundo gostava de ver. Eles eram considerados como pessoas indignas. Eles eram evitados pelos amigos e pelos vizinhos. E aí eu pergunto, se isso acontecesse nos nossos dias, será que nós teríamos... Aqui eu não estou falando de outras pessoas, vamos falar daqui da Carisma mesmo. Será que nós teríamos 3 cultos lotados de gente aqui, se fosse vergonhoso ser cristão? Vergonhoso que eu digo assim, se zombassem você de ser cristão. Eu estou dizendo isso porque num bom período da minha vida, talvez meus pais passaram muito mais isso do que eu passei, mas eu passei zombaria na escola, que as pessoas nunca, quando descobriram que eu era crente, no 2º ano primário, por exemplo, descobriram ali que eu era crente, não quiseram andar comigo, alguns amigos meus, e isso por uns bons tempos. Depois é que eu fui conquistando cada um deles e viram que eu era um cara normal, não é? Somente porque eu era crente, não é? A gente era zombado na rua, né? Crente, não sei o que lá, quente, né? Que o pessoal zoava, os Bíblia, né? Eu de pirraça, eu andava era com a Bíblia mesmo, eu gostava de andar com a Bíblia e mostrar mesmo que eu tinha a Bíblia, porque só crente andava com Bíblia na mão, né? E no meu tempo, eu já, no meio da igreja, por exemplo, eu fui líder de adolescentes na igreja, ajudava bastante na mocidade, mas eu era líder dos adolescentes. E entre os adolescentes ali, eu falava para eles, insistia com eles, para exercer a fé deles, para se declarar cristão, de não ter vergonha de dizer que serviam a Jesus, porque eu dizia assim para eles que já existia naqueles nossos dias, eu chamava de crente agente secreto, que a pessoa nunca sabe que ele é crente, a não ser que ele secretamente te conte que ele é crente, porque no resto não se parece nada com outras pessoas. A minha pergunta para você é o seguinte: será que as pessoas, ao olharem para vocês, elas identificam que você realmente é crente no Senhor Jesus? Eles realmente veem que a sua vida é de fato diferente, ou não tem mais diferença nenhuma entre você e uma pessoa que não anda com Deus? Isso é uma boa pergunta. Nesse caso aqui, esses irmãos passavam por essa ridicularização, mas eles permaneceram firmes e mesmo debaixo de zombaria, eles serviam a Deus. Diante disso, o risco de todos se desviarem e desanimarem era muito grande. O autor aqui, então, da carta aos Hebreus, ele exorta a igreja que ela seja tão firme quanto ela foi lá no passado,
Porque lá no passado, aqueles que lá no passado foram bem firmes, agora eram provavelmente líderes da igreja, né? E ele fala que eles precisariam ser tão firmes como aqueles do passado que chegaram ao ponto de enfrentar até o martírio por causa da fé. Ou seja, sofreram até a morte, mas não negaram a Jesus. Hebreus 12, no versículo 1 ao 4, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esse nuvem de testemunhas seria todos aqueles que foram narrados no capítulo 11, né? Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé o Jacó, pela fé o Noé, pela fé o Abel, né? Citado também. E ali ele vai falando pela fidelidade, a palavra fé ali é a palavra fidelidade. Então todos eles foram fiéis a Deus. Então nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu vou explicar esse texto antes de continuar. Aqui fala, livre-se de tudo, o texto original diz, do peso que tenazmente, né, o peso que te atrapalha e o pecado que tenazmente te assedia. Vou te explicar esse texto numa outra linguagem. Os gregos, quando corriam nos estádios, antes de correr, antes da corrida oficial, eles treinavam com pesos nos seus calcanhares, nos seus pés, né? Ali na canela, colocavam um peso ali. De modo que tinham que se esforçar muito, né? E eles se acostumavam a correr com aquele peso todo. De modo que na hora da corrida eles tiravam aqueles pesos e dava aquela sensação de leveza. Então eles se sentiam muito mais leves para correr. Ele usa essa linguagem para dizer que o pecado tenazmente nos assedia, ele cola na gente. É interessante isso. Sabe quando? Imagina se você suasse muito, num calor imenso, estou falando aqui de São Paulo, um calor muito forte, você está suado e tem que andar no centro de São Paulo ou algum outro lugar, ou andando do lado da Marginal do Tietê aqui em São Paulo, onde você vai ter poeira, fuligem, carro, automóvel, poluição, aquilo vai grudar em você. Essa sensação de algo grudando em você é o tenazmente, né? Então o pecado, muitas vezes, ele gruda na gente. Aqui não está dizendo que a pessoa está em pecado, está dizendo que o pecado está grudando na gente. O pecado está nos cercando de todos os lados. Você vai assistir um filme e as coisas ali do filme, algumas delas trazem coisas que vão deturpar a tua mente. Você está tranquilamente num lugar e a pornografia vem para os seus olhos. Você está num lugar conversando com pessoas e as pessoas falam coisas que são completamente contrárias à sua fé. Você está numa aula e as pessoas estão argumentando ou pregando um ateísmo ou contra a sua fé simples e singela em Jesus. O pecado tenazmente nos assedia, as coisas nos cercam assim, as chances de você fazer uma negociação errada, a chance de você mentir, a chance de você falar, todo mundo faz, eu também quero fazer, eu também vou fazer e ninguém vai notar. Enfim, o pecado ele nos cerca e ele fala, vamos nos livrar de tudo isso que nos atrapalha. Vamos romper com isso e viver de fato uma vida santa. Vamos viver de fato uma vida com Deus. Vamos ser adultos o suficiente para discernir o mal e o bem. Eu posso estudar isso, estudar aquilo outro, mas eu sei separar o que de fato é contra a minha fé e o que de fato pode ser alguma coisa cultural que eu possa aprender e crescer com aquilo. Então, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, eu continuo a leitura, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Lembra que eu falei que era a linguagem de corredor, das Olimpíadas ali, dos gregos, da prática dos corredores que falavam disso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Ele é o fim da nossa corrida. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele está mostrando que o nosso alvo, que é Jesus, passou pela vergonha e desprezou, suportou a cruz.
Pensem bem, diz aqui o texto, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Está aí. O autor está mostrando, olha, se Jesus, que é Jesus, que ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, superior aos levitas, ele é até superior à lei, ele é superior a tudo. Jesus, ele passou o que passou. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, ele é o começo e o fim. Quando fala ele é o alfa e o ômega, ele é o início da nossa fé, ele é o fim, ele é o objetivo da nossa fé. E ele fala, ele suportou essa oposição aos pecadores, que vocês não cansem nem se desanimem, porque vocês não resistiram até o sangue ainda. Você não sabe o que é, nem eu sei isso, irmãos, nem eu sei. Nem você, acho que ninguém que está me ouvindo sabe o que é isso. Resistir na sua fé até o ponto de derramar do próprio sangue. Eu nunca passei por isso e eu acho que nenhum de vocês aqui também. O texto que eu vou ler em seguida, daqui a pouco eu leio, é o final de tudo. É quando o autor da carta, aqui sim ela vira carta, quando ele termina essa sua pregação aos irmãos, e aqui ele começa a fazer aqueles conselhos práticos, aquela didascalia, né, o didaquê. Ele pega esse ensino e começa a colocar na prática o que os irmãos deveriam fazer. A leitura é longa porque eu vou ler o capítulo inteiro, o capítulo 13, mas nós já estamos no final da nossa aula. A questão é que eu quero ler o capítulo todo, mas eu vou fazer várias pausas aqui para explicar alguns detalhezinhos aqui do texto. Continua a leitura aqui comigo. Hebreus 13, de 1 a 25. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Já que eu já quero parar e comentar algo com vocês. É interessante que os irmãos estão debaixo de perseguição, ele deu toda essa pregação para eles, falando que tem que perseverar até o fim. E agora vem aqui os meus conselhos pastorais, o que é esse irmão aqui da carta aos Hebreus dizendo. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: sejam constantes no amor fraternal. O importante é o amor. Mesma linguagem de Paulo, não é? A mesma linguagem de João também. A mesma linguagem. A linguagem bíblica do Novo Testamento é essa. Vamos amar, irmãos. Vamos amar os inimigos, perdoar os inimigos, mas vamos amar uns aos outros. E ele fala aqui também para não esquecer da hospitalidade. Vamos receber os nossos irmãos que estão perdendo casas. Vamos receber os nossos irmãos também que a gente mesmo envia para as igrejas para estar ensinando, né? Nas igrejas, que vocês possam hospedá-los. Ele fala aqui, alguns sem saber hospedaram anjos, né? Você vê o caso lá de Ló, por exemplo, né? Na Bíblia Sagrada. Ele não sabia que aqueles hóspedes dele eram homens que estavam lá, não é? Parados lá num lugar, e ele falou, venham ficar na minha casa, né? E não sabia que eram anjos, né? Pois bem, olha o que continua o texto. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Mais uma vez um comentário aqui. Note que ele está dentro do mesma expressão, o amor fraternal, a filia ou filéu, né? De onde vem a palavra filantropia, que é o amor fraternal. Ele falou assim, o amor pelo seu irmão deve ser assim. Se ele está preso por causa do evangelho, se sinta como se estivesse preso com ele. Ele está sofrendo, sofra junto com ele. Tenha compaixão dos nossos irmãos que passam por problemas, nossos irmãos que passam pelas tribulações. Compaixão é isso, é sentir o que o outro está sentindo. É isso que é a igreja. Continuando aqui. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqui mais uma vez ele está falando do pecado que tenazmente assedia. Uma das coisas que estava vindo muito com ensinos, principalmente ensinos de gregos dentro do cristianismo, como nós já estudamos, se não me engano, na aula passada mesmo que estudamos isso, onde
ele chegava ao ponto de pregar uma libertinagem tal que a pessoa poderia fazer o que quisesse, porque eles não eram afetados pelo pecado. Foi na aula passada sobre as cartas de João. Então, ele está dizendo o seguinte: dignifique o teu casamento, honre o teu casamento, honre o leito conjugal, mantenha-se puro. Lindo esse texto. Continuando aqui. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mais uma vez meu comentário aqui. Então note aqui que ele está citando vários pontos que são os pontos de conflito dos irmãos. Ele cita um ponto de conflito que era a questão do amor fraternal, de ser hospitaleiro. Aqui cita também dos irmãos que estão sendo aprisionados e da compaixão que nós temos que ter com eles, de nós recebermos os irmãos mais pobres para nós ajudarmos esses irmãos em momentos de necessidade, para manter fiéis ao casamento e aqui, para não ter amor ao dinheiro. Ele está tratando dos pecados que estava destruindo aquela vida bonita e pura da igreja. E eu acho interessante que é dentro do contexto que ele fala de ser contente com o que você tem, com aquilo que Deus te deu, você agradecer a Deus pelos bens que você já conquistou na vida. Ele diz que é nesse momento que Deus diz: nunca o deixarei, nunca, aliás, outra versão diz: jamais o abandonarei. Então tenha certeza, meu irmão, que Deus se preocupa sim também com a sua vida financeira, está aqui nesse texto. Mas eu vou continuar aqui a leitura dizendo assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Ele continua aqui dizendo: lembre-se dos seus líderes, os que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe o bem, o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. Eu vou continuar a leitura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Por causa disso, então, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, nos quais não tem valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus continuamente um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui, eu não sei se você conseguiu compreender, mas ele vai traçando aqui um paralelo. Ele mostra o seguinte, ele começa dizendo, começa a observar a vida dos seus líderes na fé. A vida deles tem que ser imitada. Imite a fé dos seus líderes na fé. Eles transmitiram a palavra de Deus a vocês. Mais adiante ele vai falar sobre isso de novo. Mas ele fala o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ou seja, o que foi ensinado lá pelos apóstolos, o que está sendo ensinado pelos seus líderes e que vai ter que continuar sendo ensinado na vida da igreja, é sobre Jesus e basta. Alguns estavam ali voltando ao judaísmo, então ele começa a combater dizendo: gente, estão trazendo aí ensinamentos sobre comidas cerimoniais, para com isso, não é? Na verdade, se você se sente assim que por você não aceitar essas regrinhas de comidas cerimoniais, você está sendo expulso das sinagogas, é igual Jesus. Jesus foi crucificado fora da cidade, então vamos sair com ele para fora da cidade, ou seja, saiam das sinagogas, saiam desses lugares. É vergonhoso isso na nossa sociedade? Vamos passar vergonha, porque Jesus também passou vergonha estando fora da cidade. E aí ele mostra que o verdadeiro sacrifício para Deus é esse aqui. Eu vou ler de novo o último versículo que eu li com vocês, que diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o quê? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja bem, confessar o nome de Jesus é uma forma de adoração. Mas ele continua aqui, olha o versículo seguinte: não se esqueçam de fazer o bem
e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então saiba você, meu querido irmão, que todas as vezes que você faz uma atitude de ajudar um necessitado, o amor que você tem por pobres que estão cheios aí nas nossas ruas, por pessoas necessitadas, gente miserável que não tem talvez nem onde morar, o seu sacrifício que você faz, quando você reparte o que você tem com essas pessoas, aqui está dizendo que isso sobe como louvor diante de Deus. Lembra-se daquilo que Deus disse ali, que um anjo que apareceu para Cornélio disse para ele, lá em Atos capítulo 10, que fala assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram como incenso diante de Deus. Que seja assim também na nossa vida. Continuando a leitura. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Está aqui. Nesse momento eu vou recorrer ao texto aqui em benefício próprio. Por favor, gente, segue o que a gente ensina. Segue o que a gente ensina, meu irmão. Controla o seu temperamento, viva para Deus, tenha uma vida diária com Deus, de comunhão, de oração, de leitura da palavra de Deus. Viva de modo santo, controle o que você fala, ame uns aos outros, viva bem dentro de casa, seja correto na sua vida financeira. Tem tantos ensinos que nós damos aqui para vocês como doutrina, como aquilo que devemos praticar. Por favor, queridos, pratiquem essas coisas. Isso vai tornar nossa vida muito mais leve, vai ser muito mais fácil para nós continuarmos pastoreando a igreja de Deus. Continuando aqui a leitura do texto. Ele agora fala sobre si, ele diz assim: particularmente recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. É assim que ele define essa carta, palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ao fazer uma leitura desses textos, dessa carta inteira, reconheça agora o que passaram cada um desses irmãos nesse contexto em que nós passamos aqui para vocês. Que a gente aprenda com eles. Não temos perseguição aqui no nosso Brasil da maneira como esses irmãos passaram. Mas lembre-se de que a perseguição pode vir de outras maneiras também. Ela pode não proibir o evangelho, mas pode deixar o teu evangelho tão ralo, tão raso, que não se distingue quem segue a Jesus e quem não segue. Que a gente viva uma vida santa e com todo o nosso coração para o nosso Deus. Que Deus abençoe. Obrigado por participar do Didaquê. Obrigado por todas essas aulas. Completamos aqui a nossa última aula de estudo bíblico, de cartas aqui, dos textos bíblicos que nós propusemos ensinar aqui aos irmãos. Gente, são 103 aulas, mais de 100 aulas de ensino, 100 horas de ensino, mais do que isso, porque todas as aulas têm 1 hora e pouco de aula. As primeiras aulas tinham quase em torno de 2 horas de aula, tinha resposta, perguntas e respostas que chegava a durar meia hora só de perguntas e respostas. O Didaquê surgiu durante a pandemia, para exatamente alcançar os irmãos durante a pandemia e dar ferramentas para te ajudar a estudar mais a palavra de Deus. O Didaquê foi para facilitar você que quer conhecer mais as Escrituras e também para peneirar
quase que eu considerando assim desnecessário um seminário teológico ou uma faculdade teológica, com todo respeito aos seminários e faculdades teológicas, não estou em nada me considerando superior a eles, estou apenas dizendo que eu, como pastor dessa comunidade, para a nossa comunidade, eu vejo como desnecessário cursos teológicos que eu vejo por aí. Eles ensinam muitas coisas que a gente não vai colocar em prática. Eu fiz 3, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, eu recomendo um ensino mais prático. Recomendei diversos livros para vocês ao longo das nossas aulas, espero que vocês tenham lido todos esses livros. Recomendo sempre uma leitura bíblica pausada, refletida, não é? Não aquela lida simplesmente corrida, mas um estudo mais profundo das Escrituras. E o Didaquê, ao longo desse tempo todo, deu aí para você, eu estou supondo aqui, em torno de 140, 150 ou 160 horas para você estudar as Escrituras. É muita coisa. Realmente, para você que pretende ainda maratonar, parabéns, parabéns. Já que todo mundo faz isso com filmes e séries, podemos fazer também com estudos bíblicos, não é? Então, que seja assim o Didaquê para vocês. O que eu estou fazendo com o Didaquê? Eu estou fazendo com o Didaquê da seguinte forma, é como se nós tivéssemos aqui uma enciclopédia, terminamos o último livro, fechamos a enciclopédia, porque já ficou grande demais. Nós vamos criar agora outros cursos menores, e esses cursos menores também temáticos, ou de repente estudando apenas uma parte, seja das Escrituras ou da história da igreja, ainda assim não a história como um todo, mas apenas partes dela, nós vamos fazer em blocos pequenos, talvez de 5 aulas ou de 6 aulas, com começo, meio e fim. Para não desanimar alguém que assim fala, eu quero fazer o Didaquê. Quantas aulas são? Mais de 10 aulas? Sim, mais de 100 aulas. Então pode desanimar uma pessoa. Então nós vamos fazer agora blocos menores de outros cursos. Eu quero escrever esses cursos e programá-los para de tempo em tempo fazermos. Muito provável que eu faça de modo presencial, gravando, editando, não passaremos ao vivo, mas colocaremos disponível na internet depois para exatamente os nossos irmãos que moram longe daqui e não têm condição de fazer um curso presencial. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho nesse momento. Temos um centro de treinamento aqui onde nossas aulas eram realizadas. É muito provável que a gente volte para cá, até para ter um movimento aqui durante a semana também aqui na nossa comunidade. Então, gente, o Didaquê se encerra aqui. O Didaquê, como nós estudamos até agora, é muito provável que eu tenha aí, de repente, um Didaquê Plus, um Didaquê 2.0, né? Eu vou ter outros cursos, talvez até, porque eu gosto tanto do nome, que talvez eu mantenha o nome nele em cursos menores também. Mas o Didaquê, como proposto desde a pandemia, são 3 anos já que nós estamos com o Didaquê. Então, 4 anos? Desde 2020, 20, 21, 22, 23, verdade. Verdade, tem 2020 também, foi lá que nós começamos, é verdade, fui corrigido aqui. Então, 4 anos de estudo nós tivemos aqui. Então, eu acredito que esse curso equivale a uma faculdade de teologia, a um seminário teológico, especificamente para a nossa comunidade, porque ele foi escrito visando a nossa forma de instrução e de estudo bíblico aqui na nossa comunidade. Então, a você que participou de todo esse tempo aqui conosco, que Deus abençoe você. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, principalmente vocês que assistiram aqui ao vivo com a gente, né? Muito obrigado. O Didaquê continua em outros formatos daqui a algum tempo. Então vamos fazer uma pequena pausa agora. Vou avisar a igreja quando nós abrirmos inscrição para as nossas aulas presenciais e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a conhecer mais as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história, a sua vida. E faça-me o favor, baixa todas as apostilas, estude as Escrituras, reveja algumas aulas, eu acho que você vai crescer bastante revendo algumas aulas. E ficou aqui uma sugestão que foi dada pela Jane, de eu escrever talvez até um livro, né, com os ensinos aqui do Didaquê. Obrigado pela ideia, Jane. Eu sempre me achei muito novo ainda no ministério para escrever um livro. Eu acho que quem tem que escrever um livro é uma pessoa já quando está no final de carreira e ele tem muita bagagem para escrever. Eu ainda acredito que eu tenho muito para aprender, muito para crescer, para depois vir a escrever um livro. Portanto,
tenham paciência comigo ainda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado aqui por vocês, pelos inscritos aqui. Eu vou ler cada um deles, não deu para ler agora aqui online, porque senão eu não consigo olhar para a câmera e ler que todo mundo aqui está escrevendo. Deus abençoe cada um de vocês, um abraço a vocês, honra aqui a toda a nossa equipe de trabalho aqui do nosso Didaquê, Gui ou Guilherme, né? Aqui. Antigamente era o Dudu que fazia essa parte, agora é o Guilherme. O Cris, que monta também toda a nossa parte aqui, que finaliza aqui para a gente, que organiza a nossa questão de vídeos também. O Gui, que é o nosso operador aqui. Todo o nosso pessoal de suporte, o pessoal que dá suporte aqui aos chats também nosso, né? Tanto a Priscila, que merecidamente está em férias nesse momento, a Magda, outras pessoas que nos ajudaram aqui a organizar, como a Loide, o Gil, o Luciano, que sempre nos ajudaram muito a organizar tudo aqui também nos bastidores. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Beijo, abraço, aperto de mão, Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.